Boa noite! Hoje estamos num lugar diferente, como vocês podem ver, estamos prestigiando o Instituto Mix. Quero agradecer desde já ao André pela oportunidade, por abrir as portas da escola para gente. Eu sempre bato na tecla de que o conhecimento é essencial para qualquer empreendimento. Então, hoje a gente veio aqui prestigiar três futuros empreendedores, uma já empreendendo. Vocês vão conhecer a história da Laís, do Paulo e da Mônica. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, por ter aceitado contar um pouquinho da história de vocês, tá bom? Começando pela Laís. Laís, qual foi o curso que você fez aqui no Instituto Mix? E se você já tem um trabalho, um empreendimento, como que está a sua vida hoje? Boa noite. Eu fiz o curso de auxiliar de veterinário e foi mais para agregar ainda mais o conhecimento que eu já tinha por conta do pet que eu tenho, né, para valorizar ainda mais o meu trabalho e buscar novos conhecimentos para mostrar para os meus clientes, né, que eu estou sempre em busca de melhoria para eles. Tá nervosa? Um pouquinho. Fala um pouquinho. Bem, muito prazer, meu nome é Everton. E falando de você, Paulo, como você visualiza, por que você entrou e qual curso você escolheu aqui? Fala um pouquinho de você. Boa noite, meu nome é Paulo. Então, o curso que eu escolhi foi Cake Designer e Salgadeiro, né? Cake Designer eu escolhi assim para buscar mais aperfeiçoamento, que eu já tinha feito confeitaria, né? Para conhecer a parte dos bolos artísticos, né? Aqueles bolos cartoons, aqueles bolos bem decorativos, né? Formato de objeto. Então, já tinha mais curiosidade, né? Em pegar essa parte de aperfeiçoar. E Salgadeiro também foi um curso muito bom também, muito gratificante, fiz muitas amizades, um curso muito bacana de fazer também. Legal, boa noite. Meu nome é Yara. Eu vou fazer uma pergunta para a Mônica agora. Eu vou passar para a Mônica. Como que você chegou até o Instituto Mix, Mônica? Como que você conheceu e qual curso você fez aqui? Boa noite. Então, assim, eu cheguei aqui no Instituto Mix, eu tinha feito confeitaria num outro instituto, né? E eu vim buscar aquele toque a mais, né? Fiz cake design justamente por isso, que é a parte decorativa, né? Aquela parte que você se entusiasma e fica se perguntando como é que ela fez isso, né? E eu vim buscar esse conhecimento e encontrei aqui no Instituto Mix, né? Foi um divisor de águas. E o seu curso você já terminou? Você já coloca em prática? Como Sim, que é? eu já terminei o curso, me formei em janeiro, né? E eu estou com um projeto, né, para estar colocando. Esse primeiro ano eu escolhi me estruturar, né? Escolhi me estruturar, me preparando dentro da minha cozinha, mas me preparando, buscando melhor equipamentos, né? Porque com a ferramenta certa, né, você consegue alcançar o seu objetivo, não é verdade? Porque você precisa do conhecimento e da ferramenta. Sim, se aperfeiçoou e está começando como uma pequena empreendedora na Isso, sua cozinha. exatamente, na minha Perfeito, cozinha. maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para os três agora, tá? Aí cada um de vocês respondem. Vocês vieram atrás do conhecimento técnico específico de colocar ali a mão na massa, né? E a parte estrutural? A Mônica já falou que está começando, mas como que faz agora que vocês já têm o conhecimento para colocar em prática? Porque a gente sabe que ter o conhecimento é uma coisa, colocar em prática é outra coisa, né? Exige um conhecimento básico de administração, de como você precificar, como você divulgar o seu negócio. Como que é isso para vocês? Bom, para mim, eu vou dizer que não é fácil, não vou romantizar o empreendedorismo. É muito difícil para quem está começando, justamente por essa questão de administração. Você é tudo, é, a parte prática, a parte administrativa, todas as questões ali, o estoque, tudo é com você. E essa parte é muito difícil, né? Você passa
muitas das vezes para entregar um pedido você vai virar noite, né? Você vai procurar muitas das vezes ajuda e você não vai ter. E assim é onde entra o seu domínio próprio, onde entra todo o conhecimento que você teve na sala, você vai ter que colocar em prática. Na tua casa é você e não tem para onde correr. Você tem que entregar o seu melhor, né? E essa parte é difícil e muitas das vezes você, o pequeno empreendedor, a confeiteira que começou lá na sua cozinha, ela vai ter vontade de parar porque ela vai se ver sozinha e você tem que lidar com isso, né? Você tem que lidar com essa situação porque você foi em busca do seu conhecimento, você está buscando realizar o seu sonho, né? E se você for olhar para a circunstância, o pequeno empreendedor, seja qual área que for, e eu digo isso na confeitaria, porque não é só o seu sonho, é o sonho de alguém. Quando você tem um bolo de aniversário para entregar, você tem um sonho de alguém que está contando com você para realizar parte daquele sonho, né? Então, você tem uma responsabilidade e é muito gratificante quando você entrega o resultado, né? Ainda que seja pequeno, um de cada vez, né? Um de cada vez. Mas o importante é você se entregar e não se desesperar no meio da dificuldade, porque a experiência você vai alcançar com o tempo. Eu acredito que é para todos. E o Paulo? É igual ela falou, não é fácil ser empreendedor, né? É um grande desafio, porque tem que planejar, tem que calcular, tem que fazer as contas tudo bem certinho, né? Para depois você não ficar perdido também no meio do caminho também, né? Não basta você só divulgar, você tem que ter um plano bem estratégico, né? Para você poder desenvolver os seus trabalhos, né? E poder fazer um bom comércio, né? Você também gerar um bom dinheiro para você ganhar também e tem que ter uma boa estrutura. Então, eu digo a mesma coisa assim que ela falou assim também, que também precisa, além de qualificar, precisa ter uma estrutura, né? Tem que elaborar bem mesmo, né? Também, na hora de fazer também, poder dar aquela entrega, né? E fazer as coisas bem feitas também para ter bons clientes. No meu caso, não foi diferente. No início foi bem complicado. Como ela falou, ela realiza o sonho de alguém. Eu cuido do amor da vida de alguém. Hoje em dia, o cachorro ele não é mais cachorro. O cachorro, para muitos, são filhos. Então, é muita responsabilidade. No meu caso, eu fiz o curso para agregar mais conhecimento. Por exemplo, se chegar um cachorrinho para mim, eu saber identificar que aquele cachorrinho não está bem, eu saber identificar o que ele está precisando, pedir para o cliente levar para um veterinário, um especialista que possa tratar, que possa cuidar, que possa resolver aquele problema que o cachorrinho está precisando. Então, eu fiz o curso para agregar essa parte do conhecimento, né? Para mim poder passar informações melhores para os meus clientes. Quando um pet chega para mim, eu faço a avaliação, eu faço o tratamento que tem que fazer naquele dia, seja um banho, seja a tosa, e no fim, antes de entregar para o cliente, eu faço um checklist de tudo aquilo que eu fiz e de qualquer observação que ele necessita. Por exemplo, se o ouvidinho está com secreção, se a unha está machucada, se está com um machucadinho no corpo, tudo aquilo eu informo para o cliente, para quando ele chegar em casa, o cliente está ciente daquilo que foi passado e, se caso precisar, ele levar num especialista veterinário. Eu tenho sempre, quando eu tá virado aqui. Quando eu escolhi, por exemplo, eu sou contador de formação. E eu, com 14 anos, já falei assim, eu adorava aquela mesa lotada de papel. Eu falei, vou ser contador, é isso que eu quero. Eu quero pegar essa pilha de papel e ir dominando e organizando até, porque eu sou muito metódico, eu falei assim, eu quero deixar isso aqui, vou esvaziando, e transformar tudo isso aqui em planilha. Já era foi assim que eu escolhi a minha função. Fora que na minha época ainda procurava emprego e eu olhei no jornal, só tinha analista contábil, assim, contábil, assistente contábil, digitador, então foi assim que eu escolhi. Mas e vocês, escolheram esse, foram direcionados antes, vocês já começaram trabalhando nisso?
Ou escolheram como? Qual foi o critério, assim, para você falar, não, acho que eu gosto muito de pets e vou trabalhar com ele. Ou então, assim, eu adoro cozinhar, eu gosto muito de criar, porque, né, o cake design já é uma criação. Como foi a escolha de vocês do No, curso? no meu caso, quando eu era criança, qualquer bicho que eu via na rua, eu queria levar para casa. E aí eu lembro até hoje que um dia eu tava brincando, e aí eu perguntei a minha avó, na verdade, perguntou o que que a gente queria crescer. O que que a gente queria ser quando crescesse, né? Eu e minha irmã. E aí eu perguntei para ela, né? A gente chama ela de mãezinha, né? E eu falei, mãezinha, qual a profissão que cuida de bicho? Aí ela falou, veterinária. Eu falei, então eu quero ser isso. E aí minha família toda sempre falou que eu ia mexer com bicho e assim foi indo. E aí quando eu tinha 17 anos, uma amiga minha falou que ela trabalhava na área pet, né, na parte de banho e tosa, e ela me indicou uma escola que dava curso de banho e tosa. E aí na época eu estava procurando trabalho, então eu comecei como telemarketing. E aí eu comecei a seguir essa escola nas redes sociais, eles fizeram um curso, fizeram um sorteio de um curso completo, sem pagar nada, sem custo nenhum. E eu fui a ganhadora nesse curso. Eles fizeram o sorteio online no Facebook e eu ganhei. E aí eu larguei. No dia seguinte eu cheguei no trabalho, eu falei, eu não volto amanhã. E eu já fui para a parte do curso e comecei. E aí eu fiquei trabalhando em diversos lugares para ganhar experiência, não me encaixava na grande maioria, porque nem todo mundo trabalha da forma que é o correto, né? Então eu pensei comigo que eu ia trabalhar para conseguir o meu espaço. Olha, eu no meu caso, assim, mais assim, um hobby, esse final de semana, porque eu já tenho minha profissão, eu trabalho durante a semana, outro trabalho, e também porque eu gosto de cozinhar, gosto de fazer as coisas, né? Também é uma forma assim de distração, uma terapia, e também gosto de vender, também ganhar dinheiro, né? Então, no meu caso, eu acho que o cake design, a confeitaria, ela me escolheu, né? Porque assim, eu já trabalhei em diversas áreas assim, prestação de serviço, né? Como auxiliar de limpeza, portaria, já trabalhei há alguns anos, né? E aconteceu que dentro da minha congregação, né, eu sou cristã e dentro da congregação, como a gente estava conversando aqui, tem sempre aquela confraternização, né? Alguém vai traz um bolinho e tal, e ali eu fazia um bolo e levava e o pessoal sempre elogiava, poxa, por que que você não faz o bolo para vender? E eu não tinha essa segurança de vender um produto, né? Como nós estávamos conversando, primeiramente você come com os olhos, né? Na gastronomia, na confeitaria, você come com os olhos. E eu não tinha essa segurança de vender um produto, de comercializar, né, aquele produto. E então foi aí onde a confeitaria, né, me escolheu e eu vim fazer o cake design aqui justamente para entregar esse resultado, não é verdade? E assim, se eu falar para você que até pouco tempo atrás eu não fazia um bolo, não tinha segurança de fazer um bolo. Minha sobremesa, quando era um evento assim, eu levava um sorvete porque não me Já comprometia, estava pronto. né? E nesse daí eu comecei a fazer um bolo. E engraçado que era sempre o bolo de ninho com abacaxi, né? Até que uma criança na igreja chegou para mim e falou: Poxa, eu falei, você comeu bolo? Ela disse, não, eu não comi bolo, eu não gosto daquela frutinha. Mas ela foi tão meiga, assim, tão carinhosa no jeitinho dela. Aí até veio a mãe, se aproximou e falou, né? Poxa, eu falei para você não falar. Mas foi bom que ela me falou, porque ela me desafiou a fazer um bolo de chocolate. Logo em seguida era o Dia das Crianças, e aí eu falei, não, vou fazer um bolo de chocolate. Fui desafiada por uma criança, eu preciso fazer um bolo de chocolate para essa criança, né? Aí eu fiz um bolo de chocolate, né? E daí quando a gente é desafiado, né, a gente precisa, ou você encara aquele desafio, ou você acaba se acovardando, né? Então, na culinária tem muito disso, na gastronomia tem muito disso, né? Você pode criar, você pode ir mais além e sair da sua zona de conforto, né? Então, nisso, eu digo que foi a confeitaria que me escolheu.
Falando em desafio ainda, vou aproveitar o seu gancho, Mônica. Infelizmente, o André não pôde estar aqui, porque ele poderia falar com mais propriedade. A gente sabe que aqui no Instituto Mix tem alunos de todas as idades, né? Não vai ser o seu caso, mas assim, no seu caso, Mônica e do Paulo, quando vocês decidiram fazer o curso, teve algum preconceito por questão da idade, alguém da família? Porque a gente tem aquele estigma, né? Ainda. Ah, mas vai fazer curso nessa idade? As pessoas acham que curso é para quem é mais novo, para quem saiu do colégio. Vocês tiveram algum preconceito assim? Alguém que não quis apoiar? E vocês falaram, não. Agora é meu desafio. Eu vou lá e vou mostrar que eu sou capaz e que eu posso. Olha, agora você mexeu na ferida. E realmente o meu maior desafio mesmo foi dentro de casa. Minha maior afronta mesmo foi dentro de casa, né? E assim, eu comprei uma briga para poder fazer esse curso. Eu falei, eu vou, entendeu? Eu vou, é minha oportunidade, entendeu? E assim, foi muito difícil, porque muitas das vezes a gente espera encontrar apoio. A gente né? espera dentro de casa A gente primeiro, né? O espera. apoio. Mas não, E muitas a das questão vezes não não é nem só esse acontece. curso, né? A questão é, assim, é voltar a estudar, independente Sim. se foi o seu de cake designer, se foi o de pet, se é um de informática. Voltar a estudar é o que é o desafio, que às vezes a gente não tem esse apoio mesmo dentro de casa, né? Exatamente. Muitas vezes você é desafiado e você encontra barreiras que você tem que vencer dentro de nós mesmos. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a ficar inseguro. Poxa, eu vou para uma sala de aula, tá cheio de jovens, talvez eu não consiga acompanhar, né? Nós temos os nossos medos. A gente duvida da gente mesmo, né? Que a gente é capaz. Exatamente, né? Tipo, minha mente não vai mais acompanhar. Exatamente, né? Então, ali foi muito desafiador. Primeiro, você tem uma jornada diária, depois do seu trabalho, você vir, né, para a escola, você vir para o seu curso, não é verdade? E você, quando chega em casa, muitas vezes você não encontra o apoio que você esperava encontrar, e tudo isso vai tornando a sua jornada mais difícil, mais desafiadora. E é ruim porque às vezes você chega em casa animado, querendo contar o que você aprendeu, as pessoas que você conheceu e a experiência que teve, e não pode Exatamente. compartilhar isso dentro de casa. Isso é Sim. chato, né? E- Mas que bom que você lutou, Conseguiu, né? conseguiu e não desistiu. Não. E eu quero dizer para quem, né, nós estamos aqui, né, toda mulher pode. Pode, isso né? mesmo. E assim, eu quero dizer para as mulheres, especialmente, né, independente do tamanho do seu desafio, se arde dentro de você, vai atrás. Muitas das vezes nós temos que romper, sair do ciclo, entendeu? Para poder viver, porque muitas vezes a gente deixa de viver os nossos sonhos em prol de alguém, em prol dos filhos, em prol do marido, você acaba vivendo em prol dos sonhos dos outros, mas e o Sim, seu? você coloca o seu na gaveta e vai viver o sonho dos Exatamente. outros. Mas nunca é tarde para a gente poder viver o teu sonho, né? Vá, saia do comodismo, enfrente os seus medos, muitas das vezes, e vá para cima, encare a realidade, né? A gente não pode mascarar a realidade. A realidade é dura para todo mundo, né? Mas a vida é dura para quem é mole. Isso mesmo, perfeito, Mônica. Parabéns pela sua insistência, por ter chegado até o fim desse curso. E a gente quer ouvir muito falar de você ainda, que você está vendendo seus bolos e a gente quer divulgar isso, né? com abacaxi. E eu nunca comi ninho com abacaxi, então eu já quero. Precisa experimentar. E vo- Especialidade dela. E você, Paulo, teve alguma dificuldade com relação a isso? Idade, alguma coisa Sempre, assim? nunca foi fácil, sempre, sem massagem, sempre. Sempre foi difícil, nunca foi fácil em tudo que eu fui querer estudar na vida também, sempre teve as dificuldades, sempre conciliando trabalho com estudo. Aí, minha primeira experiência foi assim, querer fazer faculdade logo quase com 30 anos, né? Aí fiz, me formei. Hoje eu sou formado em TI, mas não exerço a profissão, trabalho em outra profissão. E a parte assim da confeitaria e
culinária, assim, culinária ainda faço algumas coisinhas, né? A confeitaria já faço algumas coisas, por isso que eu vim buscando aperfeiçoamento, mas também eu tive alguns apoios, tive apoio da minha esposa, já outras pessoas já criticaram, você vai mexer com isso, você já está numa certa idade e tal, mas acho assim que nunca é tarde assim para começar a estudar, para aprender, ganhar novos conhecimentos, né? Porque o conhecimento ninguém vai tirar de você, Ninguém, né? exatamente. E eu estou muito satisfeito do que eu aprendi até agora, que na escola também fui muito bem acolhido pelo Instituto Mix também, pessoal muito bacana também e tal. E é isso, né? Que bom. Obrigada. Olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu refleti muito durante essa semana, né? Todo dia a gente acorda com um desafio diferente e pensando como que a gente vai passar por aquele desafio, né? E essa semana eu pensei muito sobre o seguinte: às vezes a gente quer tantas coisas, né? A gente acorda com um desejo de várias coisas, cada dia é uma coisa diferente. Mas não adianta só a gente sonhar, não adianta só a gente querer. Para a gente conquistar, a gente precisa ter algumas atitudes, tomar algumas ações. E nem sempre essas ações vão ser fáceis. Muitas vezes elas vão ser desafiadoras. Então eu quero parabenizar vocês, porque eu sei a dificuldade, o desafio que é você se comprometer depois de um dia difícil, cansativo, você ainda se dedicar a estudar algo novo. Então, isso é muito recompensador, assim, principalmente pra gente, né, que trabalha inspirador, né? Então, você que está assistindo, olha, já se inspire aqui, tem 3 pessoas para vocês se inspirarem, porque realmente é um desafio e vocês estão de parabéns, viu? E uma mensagem para as mulheres em especial. Esses dias eu vi um vídeo, eu sempre vejo ele, mas ele começou a passar para mim de novo, que são crianças perguntando para as mães como se fossem terapeutas. E uma das perguntas das crianças, a criança pergunta para a mãe assim: quem você vai ser depois que eu for embora de casa? E essa pergunta me pegou assim de um jeito, porque a gente esquece muitas vezes de quem a gente é, do que a gente gosta, porque a gente está ali todos os dias naquele desafio de suprir a necessidade dos nossos pequenos, da nossa casa, da nossa família. Então a gente vai se colocando em segundo plano. Então, para você, mulher em especial que tem filho, mãe solo, não esqueça de quem você é. Pense sempre naquilo que você gosta, que você tem prazer de fazer. Invista em você, seja no conhecimento, seja na beleza, ir no cabeleireiro, fazer uma unha, mas não se esqueça em hipótese nenhuma da sua essência, porque um dia eles realmente vão embora e quem vai ficar é você. Então é importante que você se conheça, se ame e se acolha, né? E aí eu quero perguntar para vocês. Até o momento, depois de terminado o curso, qual foi o maior desafio? O maior desafio mesmo é você colocar em prática, né? Terminou o curso, agora você pensar, agora é para valer. Agora Agora é valendo. não tem mais professor para ficar te olhando, então você vai ter que fazer, vai ter que dar certo e firme e conseguir fazer e repetir, se errar, porque todo mundo erra, né? A gente comete erros, até os profissionais cometem erros, né? E colocar tudo em prática que foi aprendido até agora, né? E bola para frente. Depois do curso eu não tive dificuldades porque já estava meio caminho andado, né? A minha dificuldade foi até o mês de janeiro do ano passado. Aí eu estava tendo dificuldade, porque eu estava pagando para trabalhar. Eu não estava conseguindo pagar as contas, eu tenho um filho pequeno, a gente mora de aluguel, então estava difícil. Mas aí eu fiz uma imersão, mudei a minha forma de trabalhar, mudei muita coisa no meu dia a dia
E aí depois as coisas começaram a fluir. Mas o curso eu só procurei depois que as coisas já estavam ótimas, entendeu? No início desse ano também eu já tinha feito um curso antes de fazer o de auxiliar, tanto o primeiro curso que me incentivou a procurar o de auxiliar, entendeu? Então já estava caminho andado. Então não tive dificuldades depois daí. Bom, a minha dificuldade depois do curso é você, como disse aqui, né, o Paulo, é você olhar para o lado, não tem o colega que vai te auxiliar, não tem ninguém para te auxiliar naqueles primeiros, né, naqueles primeiros momentos. Então você o quê? Se organiza. Se organiza, considera todas as hipóteses, né, tenha sempre um plano B, né, e vai à luta, porque dificuldade a gente vai ter, sim, e muitas, né? Mas é ali no dia a dia, né? Então, se a gente tem um bolo para entregar, você testa as receitas antes de você, né, finalizar, não deixa para a última hora, testa as receitas, vai se organizando para você ir eliminando, sim, todas as possibilidades de algo dar errado. Na verdade, esteja preparado para o imprevisto, né? E é isso. Estar sempre preparado para o imprevisto, porque imprevistos acontece. Bom, eu vou parafrasear a primeira Elô, parabenizando vocês. Obrigada. Isso para mim é fonte de inspiração e eu acredito realmente na educação também, né? Faço disso, já é um projeto que eu procuro seguir também. Mas quando eu olho para vocês também, eu vejo uma outra dificuldade que às vezes está intrínseca, às vezes as pessoas não comentam, às vezes é camuflada. Então, olhando aqui já do trio, eu vejo duas em especial, que é, infelizmente, o preconceito racial e o machismo, né? Então, dois se enquadram de um jeito e dois se enquadram de outro, mas assim, mas ele acontece. Isso para vocês que estão agora empreendendo, começando um serviço diferente, não numa categoria de subserviência, e sim vocês dando valor ao seu serviço, você sendo o encarregado, sendo o proprietário, sendo o empreendedor, que é diferente da de ser o empregado em si, como a sociedade acaba nos colocando. Qual foi assim? Vocês já sofreram isso também? Tem um testemunho para falar, tanto como eu falei, da parte racial, quanto da parte machista, e até falando de vindo de uma comunidade abaixo da classe A, B, C, né? Como vocês encaram isso? Tem algum testemunho para me passar? Bom, é o preconceito social, né? Racial é social, né? É como se nós não tivéssemos a capacidade de entregar um resultado, porque sendo de periferia, sendo de bairro, sendo da cidade de Diadema, porque nós somos da cidade de Diadema, nós não tivéssemos a capacidade de entregar um produto de qualidade, porque aí entra a questão da precificação, do valor do produto. Não é verdade? Independente se o produto foi produzido aqui na cidade de Diadema por uma mulher negra, né? Quando eu vou ao supermercado, os insumos têm o mesmo valor na prateleira. Não tem um valor para iniciante, não tem um valor, dependendo da sua raça, da sua cor, os insumos têm o mesmo preço, né? Então, eu não vejo o porquê, né? Porque eu vim buscar a qualificação, eu vim buscar me profissionalizar para poder entregar um produto de qualidade. Não é verdade? Então, por que ele tem que ter um valor abaixo? Então, você tem que agregar valor ao teu produto, porque você sabe, né, o quanto ele vale, né? Tem o preço e tem o valor, não é verdade? Então, muitas das vezes, se de repente, em um outro lugar, ele tem um valor, né? Ele tem um preço e as pessoas pagam o preço. E por que não? Por que não aquele? Não é verdade? Então, se o produto tem teu preço, teu trabalho tem valor, independente se é branco ou se é preto. Não é verdade? Ele tem qualidade e ele tem que ter preço justo. E muitas vezes o produto, sendo da periferia, é muito melhor, é mais saboroso do que um produto muito caro, que
compram lá, não sei aonde, né? O sabor, a qualidade é bem acima. E o pessoal não quer ver isso. O pessoal vê muitas vezes o preço, né? Exatamente, né? E é isso que a gente luta, né? É isso que a gente luta, porque nós somos uma classe, uma categoria onde tudo também é muito concorrido, não é verdade? Mas eu sei o valor, né? E eu estou oferecendo um produto de qualidade. Está no direito de todos nós de procurar, pesquisar e escolher, né? Mas você sabe o que você tem para entregar, não é verdade? Como nós já falamos aqui, eu estou lidando com o sonho de alguém. E sonho não tem preço, né? E Sonho. você investiu para poder realizar o sonho de alguém. Então tem que Exatamente. ser cobrado por isso. Exatamente. Fui buscar qualificação. Então, o que ela falou é tudo verdade, porque a gente gasta hora desenvolvendo o produto, a gente vai fazendo o maior amor possível, o maior capricho. Aí a gente faz a precificação, tudo certinho. E na hora de você vender o produto, a pessoa quer colocar preço no seu produto, mas não sabe o trabalho que você gastou para você fazer, as horas que você perdeu para fazer aquele produto, e ela quer desvalorizar totalmente o que você fez. Você estudou, se qualificou, se aperfeiçoou, e a Tanto quanto pessoa qualquer um, né? tanto como qualquer um, né? Aí você vai apresentar o seu produto, aí a pessoa não dá valor, mas você vai cobrar isso e tal, mas você viu quando está lá fora, ela não compra o seu produto, aí compra um outro o mais caro, ou então o mesmo produto, mas não tem a qualidade que você quer oferecer. E isso acontece sempre mesmo. E tem o preconceito também, que ela falou também que às vezes você fez o produto, tá bonito, tá bem apresentável. Aí a pessoa, foi você mesmo que fez, ainda duvida da sua capacidade. Porque Isso olhou para acontece sempre. você e Porque olhou julgou para que você e você. julgou, você fez, tem certeza que foi você? Eu falei, foi eu que fiz. A pessoa ainda vai subestimar a sua capacidade ainda. Isso dói, né? Vai muito. No meu caso, o preconceito é por eu ser nova. As pessoas acham que por eu ser nova eu não tenho conhecimento. E é totalmente ao contrário, né? Depende de cada um. Eu procuro conhecimento todos os dias. Eu não paro. Independente se eu já tô com o meu pet shop andando, tudo certo, eu sempre estou procurando conhecimento. Como ele falou, né? Conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente. E acho que às vezes a minha forma de falar parece que eu sou um pouco insegura e tudo. É mais timidez do que insegurança. Porque segurança eu tenho do que eu tô falando. Aquilo que eu tô passando pro cliente, eu tenho certeza do que eu tô passando. E é isso. Legal. Vendo o potencial de todos vocês aqui, a força de vontade, como que você vê a Laís empreendedora daqui 2 anos? Daqui 2 anos eu não sei. Mas O que você sonha Daqui para o 2 anos seu eu não sei, mas empreendedorismo eu daqui? quero ser uma grande empresária. Eu quero ter um pet shop de alto padrão, independente se é aqui em Diadema ou não. Eu parei de me vitimizar. Antes eu falava, é em Diadema, ninguém vai querer pagar o meu valor. Hoje não, hoje eu cobro o valor mais caro do que lá de São Paulo, independente do lugar. Porque o meu serviço vale o que eu estou cobrando. Entendeu? Então eu não ligo se eu estou em Diadema, se eu estou na favela. Hoje em dia vai cliente para mim que tem carrão, que eu fico, caraca, eu consegui, tô conseguindo chamar a atenção de clientes que eu desejava. E às vezes não é só questão do cliente ter dinheiro, não. Porque tem cliente que é super simples e paga o meu valor, porque ele sabe o que eu estou oferecendo e ele sabe o que eu estou fazendo com o cachorrinho dele. E ele valoriza o meu trabalho. E isso é muito importante. Então, daqui 2 anos eu não sei, mas eu quero ser uma grande empresária e eu quero ter um pet shop de alto padrão. Então E ser já está aí a bem conhecida. sementinha. Já coloquei a sementinha para você ir pensando. Sim. De repente, grande. De repente, daqui 2 anos você já é essa grande empresária. Estou trabalhando para isso. Sim. Então, olha aí que beleza. Você, Paulo.
Bom, para mim, primeiramente, antes de tudo isso, mesmo é providenciar uma casa, né? Porque pagamos aluguel, né? Eu e minha esposa, né? É realizar o sonho de comprar a nossa casa. Aí depois pensar com calma, é, empreender, né? Também se aposentar do trabalho para fazer uma coisa bem mais tranquila, porque eu vendo algumas coisas, mas assim, é tudo coisas assim, rápidas, né? São pequenas produções, né? Que não dá para poder fechar grandes produções, porque já como eu trabalho fora, então tem que fazer poucas coisas e aos pouquinhos que eu vou conquistando meus clientes, né? Assim, Perfeito. E quem primeiramente sabe isso, né? você se aposentando, daqui um Aí ter tempo, mais tempo para poder você vai elaborar tudo cozinhar por direitinho. amor. Aí eu já cozinho por amor, eu gosto de Então, cozinhar. mas aí você vai Aí fazer mais só ainda, isso. só É, isso, né? só Que isso. é muito mais prazeroso, né? Muito mais Sim, gratificante. perfeito. Você, Mônica. Então, daqui a 2 anos eu quero me especificar e fazer bolos de casamento, sabe? Olha. Quero ir no profundo do sonho, porque todo mundo sonha em constituir um lar, uma família. Ainda que muitos não admitam isso, principalmente as mulheres, mas nós fomos criadas para ser acolhidas, para serem amadas, não é verdade? Então, assim, muitas não querem mais admitir porque já sofreram muito, já se decepcionaram muito e não querem admitir que tem um sonho de casar, né? Mas eu quero especializar em bolos de casamento. Sim, é um dos maiores sonhos. E quando você encontra alguém especial, vale a pena, né? Vale a pena. Então, esse daqui a 2 anos eu quero estar, né, atuando aí nesta área, né? Não só bolo de vitrine, né, para ocasiões especiais assim, mas especialmente bolos de casamento. Perfeito. Vocês já fizeram o primeiro curso aqui no Instituto Mix. Existe algum curso que vocês queiram fazer para complementar esse que vocês já fizeram? Sim, eu fiz apenas o de cake design aqui no Instituto Mix e eu gostaria de fazer doces finos, né? Doces finos, né? O de salgadeiro também é muito interessante, né? Não digo que eu vou atuar em todas essas áreas, mas é um complemento, não é verdade? E doces finos realmente me enche os olhos, né? É uma coisa que eu gostaria de estar me especializando, sim. Eu também, doces finos também ainda não fiz, mas já fiz confeitaria, já fiz cake design, mas confeitaria eu fiz em outro instituto, né? Não foi aqui, né? Mas também foi muito bom. E aqui eu vim em busca do cake design para se aperfeiçoar, né? E fiz salgadeiro também, que é muito bom mesmo. Eu recomendo para quem não fez, para você que não fez, Mônica, você vai adorar, é ótimo. O curso é muito bom mesmo, vai aprender muita coisa boa mesmo. Porque uma coisa puxa a outra, porque quem mexe com bolo vai pedir salgado. Então, os dois estão sempre ali junto. Não adianta a gente ficar só focando só no doce. Tem pessoas que vão pedir salgado também. É maravilhoso. Eu, no momento, não tem nenhum curso que eu queira fazer. Tem outros por fora, mas não no momento, só futuramente. Tá sem tempo também, né? Tô sem tempo. Nós falamos da dificuldade, de que não apoiou e tudo. Mas também existe a parte boa. Tem pessoas que acreditam na gente, né? Tiveram essas pessoas também? Porque não é só de dificuldade, né? Quem foram os principais incentivadores de vocês, né? Fala um pouquinho de coisa boa. No meu caso, meu marido. Ele me incentiva todos os dias, me ajuda. É, ele faz tudo, assim, pelo meu trabalho. Tudo que precisa de reforma é ele que faz. Qualquer coisa de manutenção, ele que me incentivou. Ele sempre falou que eu vou ser reconhecida, que mesmo que os clientes não vá para banho, mas a gente tem clientes que moram longe, que vai só para tosa, e ele sempre falou isso, ele sempre falou que eu ia ser reconhecida pela minha tosa. Então ele sempre acreditou em mim. Minha mãe também, minha avó. A minha família é bem apoiadora.
Minha esposa, né? E um pouco também a minha família, né? Alguns amigos também apoiam também, né? E é muito gratificante. Também falam também que um dia eu vou ter meu próprio negócio também, um dia eu vou ser um grande chefe, né? Eu nunca pensei assim, mas vamos ver, já tenho. Eu aceito, né? Eu já tenho um sobrinho também que ele cozinha muito bem, também ele já é chefe, ele já trabalha com comida, né? E é isso, né? Bom, eu sempre recebi muito apoio dos meus filhos, né? O meu marido me auxilia, né? Marido de confeiteira, ele auxilia, ele é o motorista, ele é o entregador, não é verdade? Então ele me auxilia muito, né? Mas apoio, aquela palavra, nossa, que lindo, poxa, bacana, isso eu sempre recebi da minha filha, né? Dos meus filhos, os amigos, você posta, eles estão sempre lá curtindo, poxa, que bacana, incentivando, parabéns, ficou lindo. E isso tudo faz muita diferença, né? O apoio, uma palavra, não custa nada para quem, né, fala, mas muda o dia de quem recebe aquela palavra de incentivo, né? E é isso que eu falo, a gente pode fazer diferença na vida de alguém de diversas maneiras, né? Uma só palavra pode mudar o dia de alguém. Verdade. A gente sabe que hoje em dia o mundo é digital, Sim. né? Então é importante para o empreendedor estar ali mostrando o seu trabalho nas redes sociais. Você tem rede social, Mônica? Como que as pessoas te acham na rede social para contratar o seu serviço? Vou ser muito sincera, eu não estou no momento com a rede social, porque eu estava me estruturando, eu estou me estruturando, procurando um espaço maior. Graças a Deus, Deus já concedeu esse espaço, consegui, né, mudar de casa, estou me mudando esse final de ano, estou me mudando, mas já tenho a casa, já tenho uma estrutura, né? Fui investindo mesmo num forno profissional, né, numa panela mexedora que faz toda a diferença na vida de quem está começando. Então, eu fui mesmo, né, me estruturando. Porque não adianta eu divulgar um produto que eu não tenho condições de entregar, né? Então foi por isso que eu ainda não abri a minha rede social. Você, Paulo, Eu tenho meu Instagram, pode passar seu Instagram, então. Passa como que as pessoas te acham. Paulo Sérgio Raimundo Raimundo. Repete o Raimundo 2 vezes, aí vai ver lá um monte de coisa gostosa. Ah, que legal. Você posta com frequência, Com então. frequência eu tô sempre Olha que postando alguma bom. E a coisa gente nova. sabe que traz um bom retorno, né? O Faz. digital. Que bom, muito bom saber. Você, Laís. Eu sou bem ativa nas minhas redes sociais, inclusive abra o seu o mais rápido possível, porque Faz toda a diferença, faz né? toda a diferença, independente se você está começando agora, um antes, depois, uma produção, fazendo um bolinho. Comece agora, porque quando você estiver lá em cima, você vai ver suas postagens lá de trás e as pessoas também vão ver a sua evolução. Sim. Isso é muito importante. Eu sempre tive rede social desde o início, então eu sempre estou postando antes e depois os vídeos. Eu gosto de postar passo a passo, gosto de postar tosando, cachorro que dá trabalho antes e depois de um tempo se acostuma e fica tranquilo. Meu pet shop é mais focado em tipo spa. Então eu gosto de mostrar o cachorro dormindo na banheira enquanto a gente faz uma massagem, um carinho. Então eu tô sempre postando. Inclusive, no mês passado viralizou um vídeo meu no TikTok. Olha que Eu legal. fiquei muito feliz. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser te O- achar, o O meu banho Instagram, tosa, TikTok. o meu banho tosa, no meu Instagram é banhotosa _ Tainara Laís. Mas o meu TikTok é só Tainara Laís. Muito legal. A gente sempre se inspira em alguém, né? Ou em algo. Qual foi a inspiração de vocês para vocês começarem o negócio de vocês, mesmo que seja só no início? Mas qual foi a inspiração ou quem foi a inspiração de vocês? O meu foi assim, né? Eu, como novo, assim, eu não sabia muito cozinhar, né? Tive a curiosidade de saber como que prepara um alimento, né? Aí a minha irmã me ensinou. Depois daí eu tomei gosto. Comecei a fazer as coisas, comecei a aprender.
Aí depois eu tinha certa dificuldade de fazer bolo. Aí eu entrei na escola para aprender, tirar as dúvidas, para fazer um bolo melhor, tal, tudo, e aprender as técnicas, né? Porque sempre achei muito bonito os bolos que é postado nas redes sociais. Então eu achei aquilo lá encantador, né? Aí quis aprender. Aí desde isso eu comecei a fazer um curso atrás do outro e não parei. Bom, a necessidade mesmo. Necessidade obrigou, né? Eu comecei fazendo bolo de pote, né? Uma situação de desemprego, eu comecei a fazer um bolo de pote, né? E daí, como já falei aqui, um dos eventos, a confraternização dentro da congregação me levou a fazer os bolos, justamente porque eu achava, né, que ia ficar caro para poder encomendar em todos os eventos, encomendar um bolo, não é verdade? Aí comecei a fazer e foi a própria, né, comunidade, a própria igreja que deu esse incentivo, né? E, inclusive, eu quero deixar aqui uma passagem de uma mulher que me chamou muito a atenção. Essa mulher é Jael, e ela está no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 21. Essa mulher, ela vivia em tendas, né? E eles eram nômades, eles viviam em tendas. E acontecia o quê? Os nômades, eles ficam em determinado lugar e eles se aproveitam, né, de tudo, o recurso daquele lugar, e depois eles mudam suas tendas para outros lugares. E essa mulher, ela estava acostumada quê? A colocar tendas, né? E certo capitão fugindo, né? Ele foi procurar abrigo na tenda. O inimigo foi procurar abrigo na tenda dessa mulher. E com aquilo que ela tinha nas mãos, ela deu vitória ao povo de Deus. Com o quê? Com a estaca e um martelo. Então, devido à dificuldade, né, da vida dela, aquilo ali se tornou para ela o quê? Um hábito, uma rotina. Ela estava acostumada com aquela ferramenta, ela manuseava bem, né, o martelo e a estaca. E ela acabou matando aquele adversário e deu a vitória ao povo de Deus, né? Então, assim, são mulheres que inspiram, não é verdade? O povo de Deus teve vitória através daquela mulher. Ela recolheu ele dentro da sua tenda, ele procurou abrigo, ela abrigou, colocou ele para dormir, e quando ele estava dormindo, cansado, ali ela fincou uma estaca e deu a vitória ao povo de Deus. Então, assim, aquilo que você faz no dia a dia, muitas vezes você não entende, né? Mas Deus está te aperfeiçoando através daquela situação que é corriqueira para você, já se tornou corriqueira. Mas você está aprendendo a manusear aquela ferramenta. Deus está te ensinando. Naquela situação, Deus está te ensinando. Deus está criando para você um caminho e muitas vezes você não está entendendo que caminho é esse que Deus está criando. Então, através do desemprego, eu comecei a fazer os bolos de pote e eu comecei, né, para atender uma necessidade, comecei a fazer uns bolos maiores e deu nisso, não é verdade? No desejo que cresceu de conhecer mais a confeitaria. Daí eu vim aqui, né, procurar o cake design e deu, né, nisso que estamos aqui hoje, né, para poder falar dessa mulher empreendedora, dessas mulheres, homens também que estão buscando o seu lugar no mercado. E é isso. No meu caso foi a dificuldade também. Eu quero dar aquilo pro meu filho, eu quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Eu não quero que ele cresça e pague aluguel. Eu quero dar um futuro para ele. Então, eu trabalho para isso. Então, a dificuldade fez eu pensar dessa forma. Perfeito. Nós estamos falando sempre do empreendedorismo, né? E eu sempre foco também na parte legal, né? Principalmente para você, Laís, que já tem o seu negócio já montado. Qual a estrutura, qual a importância do estabelecimento já estar legalizado com CNPJ, com inscrição, com condições de emitir nota, sem a preocupação de alguém bater na sua porta e fechar por falta de qualquer obrigação acessória que possa ser cobrada. Você já tem isso, já está tudo estruturado? Como está a sua situação?
Bom, no início eu abri o Banhosa em um espaço, um salão aqui no centro de Diadema. E na época eu não pensava em nada disso, não tinha computador, não tinha nada. E infelizmente lá não deu certo, então eu voltei a atender em casa. E quando eu voltei a atender em casa, eu tinha muito medo das pessoas denunciarem, porque o Banhosa era no espaço, né, dentro da minha casa, não era de acordo com a regularização que tem que fazer, né, tudo certinho. Então eu tinha muito medo das pessoas denunciarem. Meu marido até falava: não, não coloca placa, vai anunciando aos poucos para as pessoas. E aí eu comecei a me organizar mais nisso no ano passado mesmo. Aí eu procurei computador, procurei me organizar tudo certinho, abri o meu CNPJ, para que eu não tenha medo, né? Se eu quero ser uma empresa grande, eu não posso ter as coisas desorganizadas. E a parte de finança, ela tem que estar bem organizadinha para as coisas darem certo. Imagina eu ganhar 10 mil e gastar 10 mil. Então, eu tenho que procurar me organizar melhor nisso. Empresária grande tem responsabilidades grandes Exatamente. também, né? É isso mesmo. Eita, o que eu vou falar? Tô começando, Paulo, É, eu tô começando. começando. Porque isso daí também, futuramente também tem que organizar. Essa parte aí tem que ter um CNPJ direitinho. A marca, eu já tenho a marca, mas também precisa registrar também, né? Porque para não dar conflito, para não ter problema lá na frente também, Qual é a né? sua marca? Você nem falou o nome da marca. A PSR Doces e Salgados Gourmet. CR. PSR. Né? Muito bom. É isso. Então, meu trabalho ele é atualmente artesanal. Eu não tenho, né, na parte jurídica, né, e assim tem um nome que é a Delícias Dona Amor, né? E assim, Delícia Dona Amor. Dona Amor. Isso, de Mônica. É, e assim, ainda não tenho, ainda como eu disse, estou na parte do artesanal, da minha cozinha, ainda não saí, né, exatamente por essa questão. Precisa de um preparo jurídico também, né? Você está legalizado ali para você não enfrentar problemas, né? Então, continuo pequeno dentro da minha cozinha, me preparando, né, para poder a gente desabrochar aí com toda segurança. É isso aí. Percebem que é muito detalhe para você empreender, né? Então não é só empreender. Por isso que quando eu falei, às vezes a gente quer muitas coisas, mas não adianta só querer, Sim. né? A gente tem que colocar a mão na massa, se estruturar, como vocês, né, estão fazendo. Então é muito importante que você, empreendedora que está começando aí, também tenha essa consciência e procure profissionais, né, que vão te auxiliar aí nessa caminhada, porque sozinho vai ser difícil, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, quando você sonha grande, saiba que você vai precisar ter mais braços aí para te auxiliar durante a sua caminhada. E eu quero primeiro agradecer novamente vocês. André, você não está aqui, mas ó, um beijo grande no seu coração. E eu queria deixar aberto o espaço para que vocês deixem a mensagem de vocês, tá bom? Para a gente encerrar. Bom, eu quero dizer para todos que estão assistindo e todos, use a ferramenta que você tem na mão. Não fica pensando, será que vai dar? Quando você se dispõe a fazer e se qualifica para isso, busque ajuda, né? Como a Elô acabou de dizer aqui, né? Busque ajuda, busque profissional, busque conhecimento, né? E vai para cima. Não desista, mesmo que você não encontre o apoio, né? Aquela palavra de incentivo. Como eu já disse aqui, se arde no teu coração, procure, né? Qualificação, procure ajuda, peça ajuda, né? Mas vá, se mova. Para você que está assistindo aí, eu digo também que se você quer empreender, você quer abrir um negócio hoje também,
além de buscar ajudas profissionais também. Tente, não desiste, sempre vai ter alguém que vai querer te desanimar, mas levante a cabeça e seja firme nos seus objetivos, no que você vai fazer e vai à luta. Se prepare, porque as concorrências são grandes, o mercado é grande, as ofertas também são diversas também, mas foque no que você vai fazer, se você tem vontade de fazer, vai à luta. É isso. Que nervoso agora. Respira fundo, tá acabando. Para você que está assistindo, todo sonho, para ele ser realizado, a gente começa pequeno mesmo. Um passo de cada vez, indo aos poucos. Ninguém cresce sozinho, mas a gente que tem que procurar concretizar nossos sonhos. Então, se você tem um desejo no seu coração, corra atrás, procure conhecimento. Não existe concorrência para aquele que trabalha diferenciado. Então, é isso. Não desista. E eu quero parabenizar vocês mais uma vez. Parabéns, não é fácil. Os desafios são enormes e muitos outros desafios vão vir aí pela frente. Mas saiba que vocês podem contar com a gente, tá bom? Obrigada. Sempre que precisar e quando quiser voltar, contar uma nova história, dizer que se tornou empresária, que abriu a empresa, pode procurar a gente para contar a história de vocês. Eu vou ficar super feliz em poder recebê-los lá no Toda Mulher Pode, tá bom? Obrigada. Porque aqui, hoje eu vou mudar a frase. Todo empreendedor pode. Então venha poder com a gente também. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima. Gostaram?